Salve, gente boa! Alisson Ribeiro aqui para mais uma gravação do Vender e Vencer, nosso podcast. Hoje é o 11º episódio do Vender e Vencer. Você que está acompanhando a gente aí, tem visto as nossas entrevistas, tem vindo muito boa gente aqui com a gente, várias pessoas bacanas batendo um papo com a gente sobre vendas, empreendedorismo e muitos outros assuntos, né? Storytelling, marketing digital e por aí vai, né? E hoje a gente está aqui com uma pessoa bacana, uma pessoa incrível, um cara que tem feito diferença, ele é um cara que tem conectado pessoas, que nesse mundo das vendas, do network, nesse mundo do empreendedorismo, mais do que nunca, a gente precisa do quê? De conexão, conectar pessoas. E hoje eu estou aqui com um cara onde hoje a gente vai bater um papo fantástico sobre conexão com pessoas, sintonia, network. Eu estou falando aqui com meu amigo Ari Carvalho. Valeu, Ari. Como é que você tá, meu irmão? Uma honra estar aqui nessa mesa com você e parabéns aí pelo trabalho, pelo desempenho e pelo alcance também a milhares de pessoas aí. Fantástico, Ari Carvalho. Ari Carvalho, que é um amigo que eu já conheço há alguns anos, já teve a oportunidade de estar atuando juntos aí em várias ocasiões. E hoje veio aí trocar essa ideia com a gente. Obrigado por ter vindo, viu, Ari? Uma Despender honra. esse tempo aí com a gente. Uma honra. Show de bola. Muito bem. Ô, Ari, eu queria começar batendo um papo com você a respeito de quem é o Ari Carvalho. Você contar um pouquinho da sua história. Eu vou aproveitar para pedir para você que está aí, se você quiser se inscrever no canal, você não se inscreveu ainda, se inscreve, dá aquele joinha, dá o like aí, tá bom? Para poder a gente dar passos adiante. Você vai estar colaborando com o nosso trabalho aqui para a gente poder levar isso aqui, esse bate-papo, né? Essa ideia do Vender e Vencer mais adiante, tá bom? Ari Carvalho. Ô Ari, quem que é o Ari Carvalho? De onde você veio? Sua história? Me conta um pouquinho de você aí, cara. O Ari Carvalho é um paulista, né? Nascido em Guarulhos, né? Mas é uma pessoa que, assim, dentro da essência dele, é alguém que quer sempre aprender, né? Certo. E a cada dia eu acho que a gente tem que ter realmente esse desenvolvimento e sede de aprender, né? E eu nasci na cidade de Guarulhos, hoje não resido em Guarulhos, nunca residi, né? Até hoje eu tento descobrir por que eu nasci em Guarulhos, mas ao mesmo tempo fui criado ali na zona norte ali da região de São Paulo, né? E ao longo do tempo, eu acho que dentro da essência natural da gente sempre foi o desenvolvimento de querer aprender e sempre ouvir as pessoas, né? Isso me fez sempre conectar, né? E dentro dessas conexões, uma das pessoas brilhantes aí que eu conheci foi você, né? Legal. E aprendi muito com você, viu, Alisson? Então eu tô aqui hoje, digamos aqui, de novo, sentado nessa cadeira para aprender com você. Imagina, a gente aprende juntos, né, cara? Obrigado. Ô Ari, e aí você veio ultimamente, você veio atuando nesse mundo de conectar pessoas, né? Eu sei que você é um cara assim que tem grandes conexões, você inclusive tem uma empresa de network, né? E eu queria bater um papo com você, cara, trazendo para esse lado do network, porque que é a rede de relacionamentos, né? Rede de pessoas. A gente sabe, né, Ari, que o mundo do empreendedorismo, o mundo empresarial, o mundo das vendas, do marketing, são pessoas, né? Nada mais é do que gente. Sem pessoas a gente nada faz. E você é um cara bom com pessoas, né? Você é um cara que tem um jeito, você tem uma conexão com pessoas. Eu sei que você tá ali, você conecta a galera do futebol com a galera do empreendedorismo, com a galera da política, com a galera da igreja. Eu mesmo já conheci várias pessoas através de você, né? Me fala um pouquinho desse lado seu, cara. Parece que é uma coisa meio que natural sua, um dom seu, um talento, uma facilidade que você tem, né, de conectar as pessoas, de estar no meio da galera. Como é que é isso aí? Sobre essa questão de network, Alisson, eu sempre falo, o primeiro passo, na realidade, é você querer gostar de pessoas. Gostar de gente, né? Porque quando você gosta, automaticamente você conecta, né? E a conexão, ela é algo que é um instinto natural do ser humano, né? O homem, a mulher, o ser humano em si,
a essência dele é ser tribalista, né? É viver em tribos, né? Então não tem como praticamente você ligar para uma pizzaria e pedir uma pizza sem você ter a conexão da pessoa que vai entregar a pizza, né? Sim. E é essencial, principalmente hoje dentro do nosso sistema de vida, tá sempre conectado com pessoas. E quando você pensa na pizza, você pensa em compartilhar ela com alguém, né? Você pensa em sentar à Exatamente. mesa com o seu pessoal, né? Com as pessoas que você gosta e compartilhar, né? Você não quer comer sozinho, né? Exatamente. Digamos aí, a essência do anticulturalismo, né? Pessoa que normalmente só quer comer para si, tem que aprender a dividir com todos, né? Então, isso daí é a verdadeira essência do network, que realmente é você mais se doar do que você se dar, né? Muito bem. Você está atuando hoje com multinível, esse lado ou não? Não, hoje não. Eu já recebi vários convites, né? Mas assim, o que é legal do multinível é os amigos, né? Os amigos. Então, assim, eu acho que a essência do multinível, ela nos eleva, né? Porque a gente participa, né? Não só de grandes treinamentos, grande desenvolvimento, assim como hoje você é um grande mentor, né? Vem com esse projeto de vender e vencer, que eu acho fantástico, né? Mas assim, a verdadeira essência mesmo é desenvolver pessoas naturalmente, né? E isso se torna um dom, né? Porque, assim, a minha verdadeira essência, como eu sempre digo, né? Eu gosto de ser a pessoa da articulação, a pessoa que está ali conectando realmente, ligando pessoas, e isso dá muito mais prazer, né? Show de bola, cara. Show de bola. E você mora hoje aqui em São Paulo, Sim, hoje eu estou morando na Vila Guilherme, ali na pontinha da Marginal. Para mim é uma delícia, né? Porque você tem acesso para tudo quanto é lugar, muito mais rápido, né? Zona Norte, né, de São Paulo, Zona né? Norte. Dali você vai para o interior, você pega, Sim. vem cá pro lado mais ao sul de São Paulo, vai para a Baixada, ali tem acesso a tudo, verdade mesmo. Muito bem. Mas fala pra gente, cara, a importância hoje de você se conectar com as pessoas, de você lidar com gente, lidar com pessoas, a importância disso para vendas, Ari. Como é que você vê isso daí? Essencial, né? As vendas, por mais que você tenha a venda fria, que você venha fazer via web, por mais que você venha ter uma venda muito mais ativa, né? Por exemplo, da pessoa estar recebendo uma ligação, ela precisa ter uma certa conexão, né? E aí que entra a parte realmente que você faz muito bem, que é a parte do desenvolvimento, né? Então, se a pessoa automaticamente ela não entende que ela precisa se desenvolver, que ela precisa crescer internamente, ela termina não evoluindo, né? Ao longo da vida, acho que tanto eu quanto você, nós encontramos pessoas tão boas, né? Mas ao mesmo tempo pessoas travadas, pessoas que precisam daquele empurrão, né? E nisso você é um expert, né? Então, a gente está tentando ajudar as pessoas, né, Ari? Porque depois de muitos anos lidando com esse mundo das vendas, do empreendedorismo, a gente, claro, apanha bastante. Na nossa jornada a gente acaba tendo muitas histórias de algum sucesso, outros fracassos e tal. E ao longo da minha jornada, eu percebi, cara, que o que diferencia uma pessoa de sucesso, uma pessoa que realmente decola, de uma outra pessoa que não tem um resultado assim tão expressivo, não é talvez o maior conhecimento, a faculdade, diploma, treinamentos que o cara tem a nível técnico, né, metodologia. Saber muito de venda, saber muito do produto, do mercado, ter uma formação, saber falar, etc. Eu fui notando que tinham pessoas muito bem capacitadas, pessoas que tinham um conhecimento expressivo, faculdade e até mesmo experiência, e que não tinham um resultado tão expressivo ou alguns resultados pífios na vida, assim como vendedor, como empreendedor, no multinível, no marketing e etc. E isso, ao longo dos anos, cara, me despertou um grande interesse em compreender melhor. Isso me deixava com a pulga atrás da orelha, né? Por que pessoas têm muito sucesso e pessoas têm um sucesso medíocre? O que conta quando você vai analisar e você vê que pessoas que não têm tanto sucesso são pessoas também esforçadas, são pessoas trabalhadoras, são pessoas que buscam, que correm atrás, que têm conhecimento, mas você vê que o resultado não é tudo aquilo que a gente... não é condizente com o perfil do cara.
E aí você vai buscar, você nota que depois outras pessoas que têm um grande sucesso, poxa, não tem tanto conhecimento assim, né? Você vê, poxa, o cara é empresário, o cara movimenta milhões, você vê, poxa, às vezes o cara não tem uma faculdade, o cara não tem um conhecimento tão aprofundado, técnico, científico, etc. Alguns sim, outros não. Você chega à conclusão, então, que não é o fato do cara ter um grande conhecimento, dominar muito o assunto, ou talvez até trabalhar demais, que vai ser definitivo para ele ter todo o resultado que tem. Então eu fui notar o quê? Que é uma coisa meio que invisível, subjetiva. O buraco é mais embaixo ali. O que faz a pessoa ter mais sucesso é o fato da pessoa ter um desenvolvimento emocional, um desbloqueio emocional para ele viver uma vida abundante. Ele tem que ter um autoconhecimento, um desbloqueio emocional para ele decolar. E às vezes são coisas que já tinha vindo desde a infância. São bloqueios emocionais, né? São situações que o cara ele tinha que resolver lá desde a infância dele que não resolveu ainda, ele trouxe para a vida adulta. O cara é procrastinador, o cara tem alguns medos, tem alguns traumas, tem alguns bloqueios, né? Ele tem um problema emocional ligado com mãe, ligado com pai, ligado com traumas, uma falta de perdão. E aí nós desenvolvemos então a metodologia Vender e Vencer. Fantástico. A metodologia Vender e Vencer, ela vem para ajudar a pessoa a desbloquear emocionalmente, né? Quebrar os bloqueios, quebrar as travas emocionais. Aquele cara que de repente está precisando de alavancar, de vencer na vida, de ter sucesso, sonha, corre atrás e de repente o cara se vê patinando, né? Então, onde que tá? Nossa, eu não sei o que é. Às vezes o cara vai até buscar na religião, tem uma superstição, mesmo assim ele vê que tem alguma coisa faltando, não é? E o Vender e Vencer é uma metodologia que se tornou uma imersão, onde a gente traz uma galera para um hotel, 2 dias inteiros, o cara dá uma paradinha na rotina e vem ficar com a gente um sábado e domingo o dia inteiro. A gente vai ter a nova versão agora uma nova turma, né, do Vender e Vencer agora em novembro. A gente vai estar anunciando em breve. Que legal. Isso. Quem está querendo saber mais, tem bastante gente perguntando, você vai ver aqui na descrição desse vídeo, você vai ver aí um site imersãovenderevencer.com.br, você clica lá, coloca seu nome e seu e-mail que a gente vai estar te avisando, tá bom? imersãovenderevencer.com.br. E se você quiser também, você pode procurar a gente, nós temos 2 perfis aí no Instagram, temos o Imersão, o Instituto Vender e Vencer no Instagram, e temos também podcast Vender e Vencer, tá? Esses 2 Instagrams aí você encontra a gente, tá bom? O site é Instituto Vender e Vencer, eu falei imersão, né? Instituto Vender e Vencer, vai estar aqui na descrição, institutovenderevencer.com.br. Interessante, e eu acho que é importante, acho que todo ser humano, por mais que ele esteja desenvolvido, ele precisa sempre estar se reciclando, né? Até porque ninguém digamos assim, é perfeito, né? Todos nós temos uma certa imperfeição, né? E eu sempre digo, né? À medida que o ser humano ele vai envelhecendo, né? Ele sempre tem que tentar buscar essa perfeição, né? Tanto que as pessoas que têm mais idade, realmente, são as pessoas que mais nos ensinam, né? Porque elas já viveram coisas que nós não vivemos, né? Comentando até sobre isso que você falou, eu lembro que uma vez, num desses eventos de desenvolvimento pessoal, né? Eu lembro que eu estava ouvindo o Mike Murdock, né? Mike Murdock é um gênio, né? É um multimilionário, mas ele tem a mesma perspectiva que você de desenvolver e treinar pessoas, né? E eu lembro que ele estava com o assistente pessoal dele, né? E ele estava numa livraria nos Estados Unidos, e aí automaticamente tinham 2 livros de desenvolvimento pessoal, um tinha 100 páginas e o outro 500, né? O que tinha 500 era mais barato que o de 100, e o de 100 páginas era 5 vezes mais caro, né? Olha que interessante. E aí automaticamente o assistente dele falou, pô, é melhor o senhor pegar esse aqui que tem 500 páginas, que é muito mais barato e tem mais conteúdo. Ele falou, poxa, mas você chegou a ver a biografia dos 2? Aí o cara falou, mas a biografia é idêntica. Falou, só que um tem mais idade, né? Então, assim, o que eu quero falar com isso? Conhecendo o teu histórico, conhecendo a tua pessoa e viver o que você já viveu, porque é muito interessante.
Eu não sei se o povo aí conhece a tua história de empreendedorismo, mas o Alisson é um campeão, poxa. O Alisson ele já viveu montanhas russas aí, já teve em baixa, agora vive um momento de alta. E isso é interessante dentro de um sistema, porque isso agrega demais. Né? É aí que entra mais o meu papel, né? Realmente saber fazer esse relacionamento e vender você. Né? Porque realmente o que acontece? Às vezes a pessoa vai passar na vida, né? E ela não vai presenciar sabores, né? Ela não vai presenciar sensações, né? E eu posso dizer aqui que, como sua testemunha, né? Que ela precisa passar por um final de semana com a imersão junto com você, porque você tem muito mais a agregar que propriamente, às vezes, 4 anos de uma universidade que muitas vezes só está ali na teoria, né? Verdade. E o que faz a pessoa vencer é a prática. Verdade, Ari. É a vida em si, né, cara? É o dia a dia. A gente tem um acrônimo quando a gente fala de técnicas de venda, a gente fala do CHA, né? Que é o CHA, que o vendedor, o empreendedor, ele tem que ter conhecimento, né? Que é o C. Ele tem que ter a habilidade, que é quando ele coloca esse conhecimento em prática e ele ganha a habilidade de fazer acontecer. E o A, que é atitude. E essa atitude vem a ser o quê? A parte emocional, a parte de inteligência emocional. O que está acontecendo no mercado, Ari? O mundo das vendas está se transformando numa velocidade incrível. Tá? Mais do que nunca, hoje, o vendedor ele tem que se reinventar. Agora nós estamos vivendo um fenômeno chamado pós-pandemia, né? Que é depois dessa pandemia, a coisa mudou de um jeito que não volta mais, que é o tal do novo normal. Né? Então, esse novo normal, o que acontece? Quem não se reinventou durante a pandemia, o empreendedor, o empresário, o vendedor, o cara de marketing que não se reinventou, o cara ficou para trás, cara. Ficou para trás. Porque você veja, não é de hoje que o cliente ele está mais empoderado. Antigamente o vendedor ele apresentava o produto ao cliente como sendo um novo mundo, um novo projeto, uma nova ideia, um novo produto, uma nova solução. Hoje não. Hoje, se brincar, quando você vai falar do seu produto para o seu cliente, ele te dá um banho, cara. Ele manja do produto mais que você. Verdade. Por quê? Porque a informação está aberta para todo mundo. Mais do que nunca, as pessoas estão na internet, as pessoas estão online, tendo acesso à informação e ao conhecimento. Portanto, quem não está antenado nessa coisa toda do digital, né, de estar sabendo o que está acontecendo, o cara está para trás. E tem uma coisa, Ari, eu estou escrevendo um livro chamado Vendendo Qualquer Coisa para Qualquer Pessoa, que é uma metodologia CGC, conhecer, gostar, confiar. E no que diz respeito a confiar, é muito interessante, porque o que faz um relacionamento, Ari, ter velocidade é a confiança. Veja, mais do que nunca, hoje, com a internet, com o mercado moderno, você precisa de velocidade para as coisas acontecerem. As vendas têm que acontecer com a velocidade, as conexões com velocidade. E o que dá velocidade é a confiança. Aí eu te falo, como confiar nas coisas, nas pessoas, nos projetos, nas metodologias, se toda hora a coisa é nova e a gente tem dificuldade de confiar no novo? Olha que interessante. A coisa mudou, você fica desconfiado, você não conhece. Mudou o chefe, mudou a empresa, mudou a marca, mudou o mercado, mudou a metodologia. Você vai, perde a velocidade, mas ao mesmo tempo você precisa da velocidade. E o que dá velocidade às coisas? A confiança. Né? Você precisa de confiança. Então a gente tem um capítulo num livro só baseado na confiança. Como que eu faço as pessoas gostarem mais de mim? E aí entra o network. Porque se você me apresenta lá o seu amigo Manuel, que eu nunca vi na vida, eu não sei quem é o Manuel. Só que agora eu sei que ele é amigo do meu amigo Ari. Verdade. E o meu amigo Ari falou, não, o cara é gente boa. Pode se relacionar com ele, pode fazer negócio, o cara é gente boa, né? E aí o network, né, Ari, ele vai ser uma das ferramentas para você estabelecer confiança, né, cara? Verdade. Né?
E aí você já entra numa relação que emprestando confiança e autoridade. Você transfere a confiança para outra pessoa. E aí que entra aquela venda de relacionamento, aquela venda de indicação, aquela boca a boca, né? Porque aí a pessoa... Essa semana mesmo uma cliente minha me deu feedback que comprou comigo um colchão e a sobrinha dela que indicou. Fantástico. E aí ela falou assim, eu só compro aquilo que alguém que eu conheço comprou e assinou embaixo. A pessoa comprou e testemunha para mim, dá o depoimento de que é bom de verdade, que é a empresa é de confiança, o produto é de confiança, né? Que aí a gente... Senão eu não compro, né? Eu aposto que essa senhora aí é bem sucedida, viu? Então... Só pelo que ela falou, já nos deu uma aula, né? Então, porque com a indicação, você já corta caminho, né, cara? Sim. Você corta caminho. Tem um negócio chamado Triângulo da Confiança, né, Ari? No Triângulo da Confiança, para você ter confiança numa empresa, num negócio, num produto, você tem 3 coisas, são os 3 pontos do triângulo aí, as 3 pontas do triângulo. Você precisa confiar no vendedor, na pessoa que está te vendendo. Você precisa confiar no produto e você precisa confiar na marca ou na empresa. Você precisa confiar em pelo menos 2 dessas 3 coisas, de preferência as 3, né? Então, se eu estou te vendendo um determinado produto, de repente você não me conhece bem, só que você conhece muito bem a empresa que eu represento e você conhece o produto que eu estou vendendo. Então, você confia no produto e confia na empresa. Você não conhece ainda, mas você fala, nossa, deve ser gente boa, porque ele vende um bom produto de uma boa empresa, então eu vou confiar. Ou você confia plenamente em mim. Estou te vendendo um produto que você nunca ouviu falar, mas você confia em mim. Aí você vai falar assim, nossa, se o Alisson está falando é porque é bom. Verdade. Né? E aí eu falo do produto e você confia no produto também. Não, esse produto eu já ouvi falar e se é da marca que o Alisson representa, então confio no produto, confio no Alisson. Talvez não sei ainda qual é a marca. Estou aprendendo agora, estou conhecendo agora. Mas pelo menos 2 dessas pontas você tem que confiar. E no network, né, cara, quando você me apresenta alguém, a gente já entra na vantagem, né, Ari? Sim. Aqui, a grande questão do network, né? O network, digamos, o slogan dele é a arte de saber se relacionar, né? Então, assim, você está falando de um ponto aqui super importante, que é a questão da confiança ligada ao network, né? E isso é interessante, porque a partir do momento que você é uma pessoa expansiva, você é uma pessoa que gosta de se relacionar, você gosta de conversar, a coisa mais importante é você manter, digamos assim, a sua verdadeira essência, né? Que é o que você fala, que realmente eu acho importante, que é a pessoa se autodesenvolver, né? Eu acho que a verdadeira essência do network é sempre estar aberto mais a ouvir do que falar, né? E a pessoa ela tem que querer, digamos assim, aprender, né? Ao longo da vida e ao longo da história, da minha própria vida, do meu próprio viver, do meu próprio andar, uma das coisas que eu observei é isso que você falou. Eu encontrei muitas pessoas bem-sucedidas que não tinham nem faculdade, né? E eu encontro, às vezes, pessoas que têm 2 faculdades e é frustrado. Isso é interessante, né? Porque você vê que realmente nunca teve a oportunidade, às vezes, nem de escrever ou ler, porque eu já encontrei milionário que não fez nem a 4ª série, né? Mas o cara tinha os melhores contadores, o cara tinha o melhor gerente, o melhor administrador, ou seja, ele era capaz de fazer ali time, equipe, né? E o outro que às vezes tinha 2 universidades e não era bem sucedido, né? E a gente observa isso daí que realmente tem bloqueios, né, Alisson? Isso é interessante, eu quero aprender com você, como é que a gente consegue ajudar a desbloquear as pessoas aqui? Na verdade eu que tenho que te explorar mais aqui na parte do network para aprender mais com você. Mas você vê que é mútuo aqui? O negócio... um tá tentando tirar do outro aqui. Essa é a essência Essa é a verdadeira essência do network. Do network. E o podcast tem essa coisa, né? Esse bate-papo para a gente poder, né, aprender. Ari, o que acontece? A imersão, cara, ela tem a ideia que tem por trás é o seguinte, né? Você sabe que a gente tem mais ou menos uns 5 a 10% de mente consciente. Os outros 90 a 95% é inconsciente. Então veja, se você é uma pessoa que
o, lá na sua criação, você foi uma criança que sofreu muitos nãos, sofreu muito bloqueio de rejeição, abandono, os pais se separaram, o pai não deu o carinho que você esperava, a mãe também não, você viu algumas coisas acontecendo que te traumatizaram, você traz algumas feridas da alma, né? E isso fica lá no porão da mente, fica lá no porão da alma. E a nossa mente, para nos proteger, ela joga aquilo lá debaixo do tapete. Porque você não vai ficar remoendo aquilo a vida toda, porque aquilo, cada vez que aquilo vem à tona, aquilo te traz uma tristeza, uma chateação, uma frustração, uma dor. Então, a nossa mente, ela tem uma forma de nos proteger, que é jogar certos traumas, certas dores, certos bloqueios, lá pro porãozinho da nossa alma. Lá debaixo do tapete, né? E aí a nossa vida segue. A gente vai virando aquele ser humano funcional. Você consegue resolver a sua vida. Você aprende a fazer continha de matemática, você aprende a falar, você aprende a vender, você aprende a negociar, você aprende sua profissão, você casa, você tem filhos e você tem todo um processo automático aí da sua forma de viver. Só que lá pelas tantas é que você começa a ver que tem algumas coisas na sua vida que tá desandada. Tem coisas que não tá dando certo, cara, que não tá conectando. Você percebe que você tem certas capacidades e na prática aquilo não acontece, você não consegue o sucesso que você busca. E aí que entra toda essa questão de você ajudar as pessoas com uma imersão vender e vencer. O vender e vencer, né, que essa palavra vencer tem a ver mais com essa parte de atitude, a gente tem treinamentos comportamentais de alto impacto, tá? De alto impacto com dinâmicas aonde vai fazer você ir lá visitar aquele momento seu do seu trauma, aquela situação da sua vida lá que te bloqueou. Você volta lá e com um certo impacto e com a ajuda da mentoria, você vai conseguir reviver aquilo ali e curar aquilo ali. E é interessante, cara, porque às vezes a pessoa traz uma situação que um bloqueio emocional que vem de 20, de 15, de 30, 40 anos e a gente consegue resolver isso aí num estalar de dedos. Fantástico. Num estalar de dedos com técnicas, com ferramentas, onde a gente ajuda o cara a se desbloquear, tá? Às vezes é uma coisa simples, é um perdão, sabia? Às vezes é um perdão que a pessoa não perdoa. Eu estava vendo esses dias uma palestra do Paulo Vieira, né, que é um coach. Fantástico também. O Paulo, ele estava falando nessa palestra sobre o orgulho, tá? O que acontece, Ari? O orgulho é um dos piores males que o ser humano traz, que é uma coisa do ego, né? As pessoas não perdoam por falta de orgulho, né? As pessoas têm inveja por causa do orgulho. As pessoas fazem ou deixam de fazer coisas por causa do orgulho. E não há ninguém, Ari, que deixou de ter sucesso na vida que não tenha sido por orgulho. Olha que interessante. Tudo é por conta do diabo do orgulho, né? O cara, ele rompe relacionamentos, ele deixa de fazer conexões, ele se trava, tudo em função do orgulho. A falta de perdão, não perdoa, tudo é o orgulho. E o orgulho é o próprio diabo em si. É a expressão do maligno, é o orgulho. E a gente tem texto sagrado que fala, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, né? Você vê, a primeira coisa que fala é se humilhar. E quando, nessa palestra que eu estava te falando do Paulo Vieira, ele estava justamente falando sobre princípios para você ter uma vida abundante. E a primeira coisa, o primeiro princípio é a humildade, é quebrar o orgulho, né? E são coisas desse nível que a gente trabalha aí na imersão, tá? De ajudar as pessoas a se autoconhecerem, que é o primeiro passo. Desde Platão ele já falava, Sócrates já falava, lá na Grécia Antiga, 500 anos antes de Cristo, Sócrates já falava, conheça-te a ti mesmo, né? Então, o que acontece? Quando você tem o autoconhecimento, você sabe as suas mazelas, você sabe o quão orgulhoso você sabe da falta de perdão, você sabe da sua história, você sabe dos seus traumas, dos seus bloqueios. E a partir daí você vai se descobrir, né? A partir dessa descoberta, você vai desbloquear. Você vai começar um processo de desbloqueio
de quebrar essas amarras, quebrar essas mazelas, esses problemas, essas feridas emocionais, para que você então decole e possa desfrutar de uma vida abundante, né? Então a missão é uma coisa muito interessante que a gente faz de ajudar as pessoas nesse sentido. E cada alma que a gente toca, cada pessoa que a gente consegue ajudar a desenvolver, cara, é uma felicidade muito grande, né? É libertador, né? É libertador para a pessoa, né? E a gente vê isso como uma missão. Ou seja, cada pessoa que a gente consegue ajudar, a gente está contribuindo para um mundo melhor, para deixar outra pessoa vivendo melhor. Isso não tem preço, cara. Não, eu acho que o que você faz, eu acho que é muito profundo e ao mesmo tempo gratificante, né? Porque o que a gente realmente tem que aprender é aquilo que Jesus nos ensinou, né? É melhor dar do que receber, né? E isso daí, às vezes, não é só no segmento financeiro, porque às vezes as pessoas hoje confundem muito para esse segmento, né? Hoje as pessoas estão muito imediatistas e muito dinheiristas, né? E quando a gente flui, né, para esse lado, é interessante. Você estava falando aqui sobre a questão do orgulho, né? E é gostoso esse bate-papo, porque quando a gente está pronto a ouvir, né? Porque hoje o ser humano, quando você fala, e de prontidão ele já quer responder de imediato, né? O ser humano não tá mais naquela essência de aprender e ouvir, né? E você foi falando ali, eu fui degustando o que você foi falando e é profundo, vai entrando e penetrando dentro do teu coração e isso vai transformando em sentimentos e vai te agigantando, né? E o que eu vejo é o seguinte, é uma frase de um amigo nosso em comum, que você também gosta muito, que é o Gabriel, né? Que, aliás, eu acho que é um cara fantástico, tem que vir aqui mesmo, porque eu aprendo muito com ele, quando eu ando com ele, e ele fala uma coisa que eu acho muito legal, né? Ele fala que nós, como seres humanos, sempre temos que ver o lado bom das pessoas. Sim. Porque o que acontece? Às vezes, numa determinada situação, né? Se você fica com uma raiva, se você fica com um sentimento, às vezes, de inveja ou com um sentimento de inferioridade, aquilo te trava. E é isso que você sabe fazer muito bem, desbloquear as pessoas, né? E quando você vê aquele sentimento de ver sempre o lado bom de qualquer pessoa, isso daí te engrandece e te vê, né? Porque o que mata às vezes também o ser humano é muito aquela questão da fofoquinha, né? Pô, o Alisson falou mal de você, Ari, um exemplo, né? Aí o que acontece? Eu, como ser humano, às vezes eu vou ficar ressabiado, vou fazer um pré-julgamento de você, né? E ao mesmo tempo, às vezes o que você às vezes falou foi algo que pode ter sido para o meu crescimento, ou às vezes você nem falou, às vezes a pessoa interpretou, ou às vezes a pessoa iludibriou, né? E você vendo não, peraí, o Alisson é um cara fantástico, é um cara do bem, né? Eu não consigo enxergar o Alisson assim. E nisso você evolui, você cresce, né? Porque você não está guardando aquela mágoa, não está guardando aquele sentimento, né? E ao mesmo tempo você floresce. Exato. Isso é lindo, Alisson, isso é lindo. Eu sinceramente, eu tô aqui, irmão, eu tenho que te parabenizar, porque já aprendi aqui sobre o chá, agora já tô aprendendo sobre essa questão de orgulho. Não, é legal, a questão do network é isso, gente. É você aprender a ouvir mais, né, e degustar, né? E isso é interessante, porque todos nós seres humanos aqui na Terra, nós todos temos uma essência. Né? E às vezes a pessoa ela vai passar a vida toda e não vai descobrir qual que é a essência dela. Isso é muito triste, né? E quando a gente encontra pessoas igual a você, pessoas iluminadas, que vêm realmente para ser o diferencial, porque, Alisson, eu te falo, meu irmão, você é um exemplo de vida, você é um exemplo de visão, entendeu? E então, assim, eu não estou falando aqui para, digamos, a te ludibriar ou ao mesmo tempo apalpar o teu ego, não. Tô dizendo aqui porque eu já convivi com você, né? Já estivemos juntos aí e é admirável, cara. É admirável, digamos assim, a sua veia empreendedora, né? Agora o seu desejo em transformar e modificar. Então é isso. Eu sinceramente aqui hoje para mim já está sendo digamos aí, uma data especial. Vai. Legal, legal. Você sabe que os bolivianos, Ari, eles têm uma
uma frase que fala assim, o elogio você não pode comer, só cheirar. Outra, aí eu já tô aprendendo outra. Então, assim, a gente só cheira. Porque se você depende de elogio, a primeira crítica que vem, você cai também, né? Então, a pessoa que depende de elogio, ela também está vulnerável à crítica. Sim. Agora, quando você tem a sua real identidade, você sabe quem você é, você está alicerçado, né, na sua verdade interior, legal, o elogio é bem-vindo, mas a crítica também você absorve e está tudo certo, né? Você falou aí uma coisa interessante, Ari, que é a expectativa. Sabe o que mais estraga os relacionamentos, cara, o que mais frustra as pessoas é exatamente essa palavra, expectativa. Quer dizer, eu conheço você hoje e eu boto uma baita de uma expectativa em você, no sentido, às vezes, de esperar algo de você e de desenhar na minha cabeça uma projeção de quem o Ari tem que ser para mim e o que o Ari tem que fazer para mim. Então, assim, eu desenho na minha cabeça um Ari que é da minha fantasia, que não é o Ari verdadeiro, com as suas limitações, com o seu lado positivo ou o seu lado negativo. É o Ari que eu estou projetando. Isso também acontece muito nos relacionamentos amorosos, né? Você sabe que o esporte predileto dos relacionamentos, né? O marido e a mulher, o esporte predileto é um mudar o outro. Essa que é o objetivo do marido, é mudar a mulher e vice-versa. E é a maior ilusão que tem, né, cara? Eu acho que se você gostou de uma pessoa, você gostou daquela pessoa que você encontrou naquele momento. E depois, ao longo do relacionamento, você vai se aprofundando no conhecimento da pessoa, você projeta, né, de novo, uma projeção daquilo que você quer que a pessoa seja e você quer transformar a pessoa naquilo que a sua fantasia mental desenhou. E aí entra a expectativa, o cara tem uma expectativa das pessoas. Então, o importante, às vezes, não é você ter a expectativa. O importante é você entrar num relacionamento, numa parceria, esperando o melhor das pessoas, mas contando com o pior. Ou seja, eu conheço o Ari hoje, eu vou olhar para o Ari e procurar ver o melhor que o Ari tem. Mas se o Ari também me entregar o pior lado dele, eu saber que aqui também é possível. Eu estar preparado. Eu tenho que estar contando com o melhor, mas preparado para o pior. Porque não se vive sem perdão. Por que não se vive sem perdão? Porque todo mundo, em algum momento na vida, vai decepcionar alguém. E você também vai decepcionar alguém na sua vida. Verdade. Em algum momento, as pessoas esperam algo de você que você não consegue entregar. Seja por qualquer motivo. Seja pela sua história, seja pela sua não capacidade naquele momento, pelo seu foco estar em outra coisa, por não ser aquilo que a pessoa deseja e você não é aquilo que você... Né? O seu desejo não é o que a pessoa deseja. Por N motivos, você vai decepcionar a pessoa. Você não vai ser aquilo que a pessoa espera. Então não se vive sem perdão. Porque todo mundo decepciona todo mundo. O tempo inteiro. E essa é a essência do relacionamento, né, Ari? O network tem a ver com isso, né, cara? Sem sombra de dúvidas. O que eu posso falar para você é que a palavra que você usou aqui é a questão de foco, né? E o network, ele realmente tem que estar, ao mesmo tempo, focado e desfocado, né? Porque o que acontece? Eu vou explicar sobre essa questão. Quando a pessoa ela tem um foco, quando ela tem um objetivo, ela tem que fazer aquilo e se aprofundar dentro daquilo. Só que, ao mesmo tempo, quando eu falo desfocar, o que é? É você saber, né, conversar com todos, falar com todos, né? Eu, assim, ao longo da minha vida, para você ter uma ideia, as pessoas que mais me colocaram perante grandes pessoas, personalidades, foi a tiazinha do café, foi o porteiro. E muitas vezes o que acontece? É a essência da humildade que você estava falando. Às vezes a pessoa não valoriza esse tipo de pessoas, né? E são as pessoas que mais ajudam você e muitas vezes são as que menos recebem de você, né? E quando você dá uma atenção especial para essa pessoa, poxa, você se torna um super-herói, você se torna uma pessoa que gera expectativa para essa pessoa, né? A grande essência vem realmente da palavra humildade, né? E essa palavra ela é ligada a tudo, né, Alisson?
A humildade, né? Que vem de humus, né? Que é umidade, né? Que é essa liga que tem que ter. Esse líquido, essa água que nos liga, né? Então a humildade, ela faz parte O dessa maior coisa do exemplo network, disso né? que eu vejo, Alisson, é Jesus Cristo, né? Ele era uma pessoa extremamente humilde, né? Então, assim, a essência do network dele se expandiu de uma época que automaticamente não se tinha meios de comunicação, mas ao mesmo tempo tinha o quê? A ligação de pessoas, né? E através dessas pessoas que foram passando de gerações para gerações, ele se estabeleceu de uma forma tão nítida na história que ficou cravado, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, ele virou uma pessoa temporal, ou seja, uma pessoa que é ligada a todas as gerações, né? Porque a essência da humildade que gerou-se ali o network. Verdade. Uma das coisas do network, uma das pecinhas fundamentais do network é a humildade, né, cara? Humildade. E falando em network, né, Ari? O network ele traz para você, como a gente estava falando, uma das ferramentas da venda que é muito antiga, que é o boca a boca. Sim. Então, quando você conhece, por exemplo, o Ari, ele tem ali um sistema de investimentos que ele atua, ele vem e indica para mim, eu vou fazer aquilo, dá certo, aí eu já indico para o meu amigo A, para o meu amigo B, para o meu amigo C, e aquilo vai gerando uma rede, né? Meu amigo também participa, ele indica o amigo dele, e essa projeção, né? Essa PG, né? Essa projeção geométrica, né? Isso vai tomando proporções que depois você mesmo perde a noção do tamanho, né? Aquilo vai se multiplicando, né? Vai multiplicando. E isso que é o que o network faz, né, cara? Você conhecer pessoas que te levam até pessoas. Hoje, você não precisa saber de tudo, mas você precisa ter o conhecimento de um amigo que sabe das coisas. Verdade. Né? Verdade. Então, se agora você estiver precisando de um advogado, você tem um amigo que te indica um advogado, você tem um amigo que te indica um contador, você tem um amigo que te indica um bom psicólogo, você tem um amigo que te indica um bom sistema de investimento, e assim sucessivamente. Então, isso está na sua rede de relacionamento. Agora, tem uma coisa mais profunda ainda do que isso, né, Ari, que olha que interessante. Você carrega com você alguma coisa que eu preciso e eu carrego comigo alguma coisa que você precisa. E quando nós nos conectamos, quando a gente se reúne, quando a gente se conecta, você passa a ter acesso ao que eu tenho e eu passo a ter acesso ao que você tem. Em termos de visão de mundo, em termos de conhecimento. Isso que é a sinergia, né, cara? É isso que é a sinergia. Então por isso que Jesus ensinou a gente se reunir, falar onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei, né? Porque quando você se conecta com pessoas, o ser humano não foi feito para viver isolado, ele é um ser gregário, é um ser social, né? Quando você se conecta com pessoas, você então passa a ter acesso àquilo que a outra pessoa tem. Você participa da frequência da outra pessoa, você se conecta com a outra frequência, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui numa frequência que diz respeito a treinamento, a motivação, a desenvolvimento humano. Agora eu me conecto com você, eu passo a navegar numa frequência que você esteja. Legal isso. Eu passo a participar de alguma coisa que você carrega e que eu não tenho. Então essa conexão, ela me enriquece. Né? É incrível, né? A perfeição vem realmente da formação de outras pessoas. Né? E daí que vem a humildade também, porque eu não posso ter tudo em mim. Então eu preciso de você. Aquela pecinha do quebra-cabeça, aquela pecinha do Leco, é só você que tem. Profundo. Não, fala, tô aprendendo muito aqui. E aí eu tenho que estar conectado com você para eu poder aproveitar aquilo que vem de você e vice-versa, né, Ari? Eu tô com pena de quem não tá aqui, mas essas pessoas vão assistir. Mas a conexão aqui tá muito boa. Que legal, né, cara? Que legal. Você estava agora ajudando o deputado... André Bueno, amigo meu, cresceu conosco. André Bueno aí. Nosso deputado estadual aí. E é legal isso daí, porque o que você está comentando, ao longo desse período agora que nós tivemos aí com
do processo político, né? Você estava falando sobre a questão do boca a boca. Certo. Né? E a gente vai convivendo com vários candidatos, né? E teve um candidato, para você ter uma ideia, que 95 a 96% da verba publicitária que ele tinha, né, para ele se vender, né, ele falou que ele só ia aplicar no digital. Né? Então, ou seja, 4% na relação boca a boca, na relação humana, né? E, assim, vendo a análise, eu falei, poxa, é muito difícil ele ter êxito, né? Porque realmente a essência verdadeira, né? Ela vem do bate-papo, ela vem da conexão, né? E isso é importante. E você comentando sobre isso daí, eu comecei a observar essa pessoa. Ela fez um investimento maciço mesmo, né? Mas não tinha essa conexão com o eleitorado, né? E, queira ou não, o eleitorado quer isso daí. Ele quer o aperto de mão, ele quer o candidato que visite a casa dele, visite o bairro, né? E a gente vai observando isso daí. Essa pessoa não foi bem sucedida. Olha aí. Né? Porque o que acontece? A verdadeira conexão está nisso, que você acabou de falar há pouco tempo, que é a questão do boca a boca. E outra questão que você falou sobre essa questão da associação, de estarmos juntos, né? Eu acho que a gente tem que saber o nosso tamanho, né? Eu, por exemplo, eu não consigo me ver candidato. Mas eu consigo, ao mesmo tempo, me ver articulando para um bom candidato, para um bom produto que eu acredite, né? E foi essa conexão que eu tive com o André. É uma pessoa que eu conheço há muito tempo, é um amigo, né? E assim, quando você acredita no produto, né, você vende ele melhor, né? Porque isso é natural, mas é essencial ter essa conjunção, né? De acreditar e ao mesmo tempo fazer o boca a boca que você falou. Verdade. Isso daí é verdade, não é, Alice? O que você acha sobre isso? Claro, mas não tenha dúvida. E quando eu for candidato, brincadeira, porque eu nunca serei, espero que não. Pô, já ia fazer o convite aqui. Com certeza eu vou querer o Ari. Pra daqui a 2 anos, o Alisson ser nosso vereador aqui na BCD. Eu vou querer o Ari como meu cabo eleitoral aí, meu parceiro. É uma coisa que é gostosa, viu? Política, porque é o que você fala, né? Lida com pessoas, né? Tá mudando isso, né, Ari, no Brasil. Mas o brasileiro ainda tem muito preconceito da política, sim, né? Sim. A gente traz isso lá, a gente herda isso lá dos nossos pais, né? As gerações passadas. Eu acho que no Brasil de uns 10 anos para cá, e eu creio que até depois aí de 2015 para cá, principalmente, houve uma grande mudança nessa questão de o brasileiro gostar ou não de política, né? O brasileiro passou a gostar de política. E nós estamos aqui conversando numa data, hoje por acaso é 12 de outubro, Dia das Crianças, e no final desse mês a gente vai ter um segundo turno das eleições, não é? E, cara, interessante, no final desse ano vai ter Copa do Mundo. Você tá ouvindo alguém falar de Copa do Mundo, Ari? Verdade, ninguém tá falando, e já estamos praticamente na véspera, né? E política, né? Política tá na veia do Brasil. Né, cara? Então, assim, e antigamente, há 10 anos atrás, era o contrário, cara. Na Copa de 2002, 2006, 2010, como é que era? Dava janeiro, a gente já tava ansioso, contando os meses, contando os dias para chegar, que a Copa do Mundo era no meio do ano, né? Você lembra disso? E a gente estava ansioso para chegar ao meio do ano para poder ver a Copa do Mundo. De umas 2 Copas para cá, a gente percebeu uma alteração muito grande nisso. O brasileiro passou a se interessar ativamente pela política. É claro que eu acredito que um dos motivos disso se deu por conta da internet, que se alastrou, né? Que até acho que de 10 anos para cá, a internet se tornou algo acessível a todos. Né? Há uns 10 anos atrás, nem todo mundo tinha acesso a uma internet móvel. Não era tão comum todo mundo ter um celular com internet na palma da mão. Hoje, isso não há quem não tenha. É até estranho você encontrar alguém que não esteja com o celular conectado à internet. Você acha estranho, né? Hoje ninguém vive sem um celular, né? Tanto é que no Brasil... Se o cara esquecer o celular em casa, ele volta para buscar. Verdade. Né? Se você esquecer a carteira, é menos grave do que se você esquecer o celular. É verdade. Até porque até as transações de banco, você não depende mais de um cartão físico. Você
Com o celular você faz Pix, você acessa aplicativo de banco, você faz o que você tiver que fazer, né? É verdade. Então, cara, essa coisa da internet trouxe a gente para essa situação aonde com mais informação, com mais conexão, a informação ela se capilarizou, né? E ela está em múltiplas plataformas. Hoje você não depende mais de assistir o Jornal Nacional para ser informado tendenciosamente, como acontece Sim. lá pela Rede Globo, né? Sim. Você não tá refém de 1, 2 ou 3 veículos de comunicação que vai enfiar para você goela abaixo uma visão de mundo tal qual eles têm, né? Hoje você mesmo pode procurar determinado veículo de informação no YouTube, no Google, aquilo que tem a ver, que compactua com a sua visão de mundo, né? Para você poder se alimentar daquela informação por uma via que você julga ser uma via menos tendenciosa e que tem mais a ver com aquilo que você entende como algo mais puro, né? Uma informação pura, né? Por que eu venho dizendo isso, né, Ari? Porque o que acontece? A informação está mais fluida, você tem mais acesso a tudo, né? A gente está falando de política, e a política ela é também a conexão, ela é também o network. Você estava falando que se você tem você estava participando aí, né, de promover um candidato, né, e você usou o seu network para isso. Você usou o seu network para isso. E a política, ela deixou de ser aquela coisa que a gente tem aquele preconceito e passou uma coisa que faz parte do dia da gente como assunto. A gente passou ontem eu mesmo estava cortando o cabelo e o assunto da barbearia era política. Não, mas ultimamente tá assim mesmo. Você vai na padaria, a pessoa está discutindo. Às vezes até num ponto de ônibus, né? É interessante isso porque eu fico até feliz. Confesso para você que eu fico feliz porque a política ela envolve tudo na nossa vida, né? E assim, eu acredito que antigamente o poder político estava na mão de poucos, que sabiam manipular muito bem, né? E o povo se agigantou, né? Uhum. E hoje é interessante porque você vê, por exemplo, uma pessoa igual você, com o conhecimento que tem, com o que você viveu, né? Você seria um ótimo político, né? E você falou muito bem, eu acho que todos nós crescemos, né? Aprendendo que a política é ruim, mas a política ela é muito boa, porque ela tendo boas práticas, ela produz efeitos que envolve tudo que está dentro do contorno ali da sociedade, na qual eu vivo, na qual você vive. Então, às vezes, dependendo, um político ele pode vir e observar que talvez o teu bairro, na realidade, ele não é tão verde, né? E se ele for um político ambientalista, ele vai trazer mais verde, vai criar mais uma praça. Outro, por exemplo, ele pode ter uma visão mais esportista. Outro, uma visão mais de desenvolvimento, né? Por exemplo, uma das coisas que eu acho que falta até no nosso dia a dia para as crianças, né? É desenvolvimento, tanto na questão do próprio network, na própria educação financeira, né? Uhum. Então, você vai vendo ao longo do tempo que realmente o que você falou agrega demais. Hoje a internet ela vem numa expansão tão grande, mas ao mesmo tempo que envolve também a necessidade da gente estar ali juntos, né? Convivendo. Por exemplo, você está comentando aí da Copa do Mundo, né? Uhum. E a gente está convivendo aí nessa polarização, né? Entre dois candidatos, um de direita e um de esquerda, que é interessantíssimo, né? Mas você pode ver que, tipo assim, dentro da própria, do próprio banco de dados ali, da própria base de dados, eles tiveram que ultimamente agora se mobilizar dentro do eleitorado onde eles estão menos perdendo. Uhum. Então, ou seja, eles estão ali perdendo, um no sul, outro no nordeste. Aí o que os caras estão fazendo hoje? Pegando um avião e indo fazer o quê? Network. Uhum. Porque por mais que o ser humano ele tenha dentro dele a essência de conviver ou viver, o ser humano ele precisa de contato. Ele precisa do boca a boca, que é o que você falou muito bem. Né? Que, aliás, na realidade, é o que tem enriquecido você. Que, aliás, você também é um gênio nessa questão aí e eu te admiro bastante. Network. Voltando a falar de vendas, né, Ari? Uma das coisas que você precisa
para você vender bem é você saber conquistar a confiança, você ter a habilidade de conquistar a confiança. E quando você fica bom nisso, e não é conquistar uma confiança de forma artificial, não é mentindo, não é falseando, não é tentando passar uma coisa que você não seja, não. É uma confiança legítima. É você ser uma pessoa confiável e você conseguir transmitir, porque não basta ser, você tem que parecer que é também. Tem que parecer que é e tem que ser confiável. Então, você sabe que você é confiável, mas e o cliente? Como é que ele vai saber se você é confiável ou não? Como é que ele vai ter essa confiança ou não em você? Então, você precisa ficar bom em estabelecer confiança e rápido. Rápido. E, de novo, uma das ferramentas essenciais, fundamentais para isso é o network. Se você me apresenta uma determinada pessoa e você já me dá 2, 3 informações sobre aquela pessoa, eu corto o caminho. Eu não preciso de ir lá vasculhar, escalpear as redes sociais dela, né? Para eu poder saber quem ela é, porque eu confio em você. Se você falou que ela é gente boa, eu já parto do pressuposto que ela é gente boa. Claro que depois eu faço uma conferência ou outra, eu vou conviver com aquela pessoa, vou confirmar se a informação que você me deu é verdadeira, mas eu parto do pressuposto que a pessoa é digna de confiança, uma vez que ela já conquistou a tua confiança, que é uma pessoa que eu confio, né? Então, essa coisa da confiança, que é o que dá velocidade aos relacionamentos, é o que faz uma empresa ser, por exemplo, Ari, imagina uma empresa onde o mercado não confia na proposta da empresa, no produto. Os gestores da empresa não conquistaram a confiança do escalão abaixo deles, né, dos supervisores, do operacional da empresa. Então, o empregado não confia no chefe, que não confia no presidente da empresa, que não confia no patrão. As pessoas da empresa não confiam nos processos da empresa, não confiam no produto. Essa empresa está fadada ao fracasso. Sem contar que, enquanto essa empresa não estiver existindo, tudo lá é muito demorado. Por que no Brasil a gente tem muita burocracia? Falta de confiança. Porque o Brasil é o país do jeitinho brasileiro, né? Verdade. Aqui já começou lá no ano 1500, hoje existem no Brasil certos processos que, se a gente vai para a Europa, para determinados países da Europa, para eles é um absurdo, cara. Você sabe que aqui é o lugar que mais tem cartório, né? Sim. O que é o cartório, Ari? O cartório é o antro da desconfiança. Verdade. O cartório é o templo da desconfiança. Até para casar você tem que ir no cartório, porque você não confia que a pessoa pode dizer que quer viver com você, você não confia que é verdade. Então assina aqui, deixa eu ver se é verdade mesmo. Mas é verdade. Então, assim, o que é o cartório? O que é o contrato? É a confiança, pô, né? Então, se você vende um carro para mim, eu tenho que ir lá no cartório e fazer você assinar lá o documento de transferência do carro, porque eu não confio que você amanhã possa dizer que, nossa, não, esse carro não é do Alisson, não, é meu ainda. Né? Então é o que? Desconfiança. Então o que você percebe, Ari? Que a confiança ou a não confiança, ela faz um processo ser mais lento ou mais rápido. Como o tempo é dinheiro, então aquilo em que eu não confio, eu tenho que conferir mais, eu tenho que fazer todos os processos, eu tenho que fazer contratos, e aquilo torna tudo mais caro, porque é mais demorado. Né? É mais caro e mais demorado. Então, a confiança, ela acelera os processos e deixa tudo mais fluido e mais simples. E, portanto, barateia todo o processo. Barateia todo o sistema. Você deixa de ter certos custos que a confiança ela demanda. Então, a confiança passa a ser cara e ela faz as coisas serem mais demoradas. Né? Então, o network, né, que é a temática que a gente está falando aqui, o network, ele vem para lubrificar os relacionamentos, ele vem para dar confiança, né, ele corta caminho e ele faz esse processo ser muito mais rápido, né? Com certeza. Eu acho que a essência de tudo isso é a própria pessoa, né? Porque, assim, se você tem, digamos, uma má impressão da pessoa, se você não gosta daquela pessoa, dificilmente você vai procurar ela. Agora, quando você confia na pessoa, quando você conhece a pessoa e você acha que a pessoa é a pessoa, né? De um modo geral, isso daí te dá muito mais credibilidade, né? Então, assim, é interessante mesmo, porque a pessoa ela tem sempre que procurar agregar e andar com pessoas maiores do que ela. Por isso que eu tô nessa mesa aqui hoje, né?
Porque não é verdade. Se você não procurar encontrar pessoas que são maiores ou melhores que você não evolui, você não cresce, né? E aí você e tá dentro disso, né? Porque você termina sendo, digamos, um ponto de apoio. Eu diria que essa coisa de ser maior ou menor, né, Ari, depende do que a gente está falando. Tem Sim. coisas que você é muito melhor do que eu, você sabe muito mais que eu, você tem muito mais habilidade que eu. Porque saber intelectualmente, saber na teoria é uma coisa, mas quem sabe de verdade é quem faz, né? Sim. Saber é fazer, Sim. né? De repente você sabe fazer uma coisa, mas se eu te perguntar como que você faz aquilo, você não sabe explicar. Verdade. Mas você sabe fazer. Exatamente. Né? Você sabe fazer. Então, é isso que importa. É eu ver você fazendo e eu aprender, não necessariamente porque você verbalizou, porque você mostrou uma metodologia, porque você explicou um passo a passo, mas porque você sabe porque você faz. E eu aprendo com você fazendo, eu aprendo com você na convivência, né? Então, isso é importante, né, Ari? A gente está caminhando aqui para os minutos finais da nossa conversa. Você que não é inscrito no canal Vender e Vencer, você pode se inscrever aí, né? Aperta o botãozinho aí, é super fácil. Eu aprendi, Ari, que quando a gente entra num vídeo, cara, na internet, a gente precisa ir lá e dar um joinha por uma questão de gratidão. Forte. Porque você vê que a pessoa que fez o vídeo, ela gastou o tempo dela, ela teve uma boa intenção, né? Então, o fato de você dar um likezinho é o mínimo que você pode fazer para você contribuir, para você retribuir o trabalho que a pessoa teve de subir aquele vídeo na internet, de trazer aquele conhecimento, aquela informação para você. Então dá o likezinho, tá? E se gostou mais ainda, compartilha. Compartilha, né? Exatamente. Todo mundo hoje tem o WhatsApp, você tem grupos de WhatsApp. Todo mundo precisa saber um pouquinho mais sobre network, que é um assunto importante para todo mundo, né, Ari? Então, compartilha esse vídeo, dá o likezinho, aperta aí o sininho também para você receber notificações dos próximos vídeos. Por falar em próximo, Maria, amanhã nós vamos ter aqui Alexandre Camilo, que é um contador profissional de histórias. Ah, é profundo, hein? Eu quero assistir. O Camilo, nossa, se você escutar ele contando uma história, ele pode ficar aí 5, 6 horas contando histórias que você não desgruda. É o dom, você quer ouvir. Isso é o dom. Ele é ator, é professor e ele vai vir falar sobre storytelling, que é o processo, né, a forma, a arte de contar histórias para vendas, para marketing. Toda marca tem uma história, todo produto tem uma história, toda empresa tem uma história. E a história, a gente falou aqui de network, que é uma conexão, a história é o que nos conecta também. A história é o que nos conecta. Você veja que desde os primórdios da humanidade, desde a era das cavernas, os primeiros achados que se tem, a arqueologia e tal, as cavernas antigas, tinha o que? Histórias nas paredes das cavernas antigas, né? Tinha história talhada nas pedras, desenhos, histórias e tal. Lá na Grécia Antiga, mitologia e tal, como é que era que se passava a cultura, a religião, a noção de mundo? Através de história, mitologia, que é uma história oral, é você contar e transmitir a história de geração após geração através de significados, né, de arquétipos, né? Então a história nos conecta. E falando de marketing, qual que é um dos maiores desafios hoje do homem de marketing, o cara de publicidade, o cara de vendas ali? É ganhar a atenção das pessoas. E principalmente nessa era, né, de web, né? Pô, você tá aqui num vídeo. Tudo, né? Isso. Você tá aqui num vídeo que, se você tá assistindo desde o começo, parabéns, obrigado por você estar assistindo isso desde o começo. É verdade. Não é verdade. Porque tem que parabenizar. Você poderia estar assistindo tantas outras coisas, você poderia estar em tantos outros vídeos. Você tem, ao mesmo tempo que você está assistindo um vídeo, você pode, a um clique, igual você falou, sai do YouTube e você já está no Instagram, que também tem vídeos. Você sai do Instagram, você está no TikTok, que é uma mídia que você consome também, que é muito dinâmica, muito rápida, e por aí vai. Bom, o storytelling é uma ferramenta fantástica para você segurar a atenção das pessoas. É o que mais chama a atenção, é o que mais conecta as pessoas e segura essa atenção, né? É você começar a contar uma história e você segurar a atenção das pessoas.
Por que o cinema é o que é? O cinema, ele chama a atenção e segura a atenção através do quê? De histórias, né? Você sai da sua casa, vai lá numa sala de cinema, ou mesmo na sua casa, na Netflix, você passa no mínimo 2 horas sentado, olhando para uma tela, porque ele tem o quê? Uma história. Profundo. Então, quando você conta a história, você vende mais, né? E o network é conexão de pessoas que contam histórias umas para as outras, né, Ari? Sim. Não, eu tive recentemente no Egito, né? Eu ia te perguntar, você teve lá, né, cara? Israel, Eu achei muito né? interessante dentro de tudo isso daí. Você está falando de história, né? E aí vai passando um filme na nossa cabeça, né? Porque a gente ficou 7 dias no Egito e praticamente nós visitamos vários palácios lá, né? E alguns palácios eles eram específicos mesmo para isso. Para a questão da história, do entretenimento do povo. Porque naquela época não tinha TV, não tinha internet, não tinha nada, né? E é interessante que isso ficou para todos nós, né? Para até futuras gerações que ainda vão continuar conhecendo as histórias dos faraós, a história do Antigo Egito. E você vê lá em cada caricatura, em cada desenho, você vê uma história, vê uma comunicação e uma mensagem que eles vão passando para as gerações futuras e para a nossa geração atual. Muito interessante isso daí, viu, que você falou. Tudo é história, tudo é narrativa, né? As coisas têm valor ou deixam de ter de acordo com a história que tem, que carrega, por conta do significado que traz por trás da história, né, Ari? Você imagina se eu tô aqui com, sei lá, qualquer objeto, eu tô com essa pulseirinha aqui. Aí eu falo, olha, essa pulseirinha aqui, eu vou vender ela pra você por R$50. Você fala, nossa, R$50? Aí eu vou te falar, poxa, mas essa pulseira, Ari, você sabe que essa pulseira ela estava no braço do Fernando Henrique Cardoso no dia que ele assinou o documento lá do Plano Real. Isso. Você viu? Eu já contei uma história, já mudou completamente o significado. Sim. E agora R$50 já passou a ser barato por conta de uma história. Muito barato. Então, é verdade. É uma narrativa, né? Você falou de Israel agora. Você imagina se você me traz aqui um pedacinho de pedra e eu olho, você fala assim, você quer comprar essa pedra aqui? Eu falo, oxe, pra que eu quero pedra? Tem pedra aí pra todo lado. Você fala, pô, essa pedra, cara, eu peguei ela do ladinho do túmulo de Jesus, lá em Jerusalém. Olha aqui, aí eu já olho ela com outro olhar. Profundo. Eu não pensei nisso. Você não pensou nessa, você trazer umas pedrinhas? Poderia ter monetizado, já. Você trazia umas pedrinhas lá na mala, né? Com certeza. Você pega uma garrafinha d'água e fala, essa água aqui é do Rio Jordão, cara. Infelizmente tem gente usando esses artifícios por aí que não é verdade, né? E vendendo garrafa d'água aí de Israel, mas esse é outro assunto. Não, mas é verdade. Mas, em se tratando de história, é isso, né, Hari? Quando você conta uma história, não é, cara? Aquilo tem um outro significado e entra na mente da pessoa como um valor diferente, né? Profundo, porque realmente você vê que é uma conexão mesmo, né? E é muito interessante. Eu quero assistir esse podcast aí, vai ser muito fantástico pro meu aprendizado, porque o que eu gosto, Alisson, dessa vida é aprender. Acho que eu vou morrer aprendendo. Viu? Isso todos nós, né? Importante. Então é isso, vender e vencer. A gente está chegando aí ao finalzinho. Se você não se inscreveu de novo, se inscreve aí no canal. Entra também nas nossas redes aí no Instagram. Nós temos o Instagram específico, que é o podcast Vender e Vencer. Nós temos o Instagram da nossa imersão, que é o Imersão Vender e Vencer, Instituto Vender e Vencer, Instituto Vender e Vencer no Instagram, tá? E aqui na descrição do vídeo, você vai achar aí também o site institutovenderevencer.com.br para você se inscrever para participar da nossa imersão que está chegando, tá bom? E o Ari, se a gente quiser se conectar com você, Ari, o pessoal que está ouvindo a gente, como é que é o seu Instagram? Como é que te Instagram, Facebook, Ari com y.carvalho100. Muito fácil. Ari Carvalho. Como é que tá lá? Ari com y.carvalho100. 100. Vai ser muito bem-vindo. 100 é S-E-M. O número 100 mesmo. O numeral. O 100. Tá. Então é ari.carvalho número 100. Isso. Legal. É isso aí.
E tô saindo daqui anestesiado, sinceramente. Que aula o Alisson nos deu aí, né? Imagina. E é um aprendizado fantástico aí. Já saí com um chá na cabeça, tô saindo aí que tem que ter menos orgulho e ao mesmo tempo mais visão de crescimento, viu, Alisson? É isso aí. Tá de parabéns, eu acho que esse projeto também que você lançou vai agregar muitas pessoas, porque às vezes a pessoa só acha que é sobre questão de vender, Vendas, né? mas ao mesmo tempo é algo muito mais profundo, até porque a questão da venda ela tá em tudo, né? Se hoje o cara tá casado é porque ele se vendeu bem, né? Se ele mora em um determinado lugar é porque ele se vendeu bem para que ele fosse aceito ali por aquele bairro, por aquela cidade, por aquela comunidade. Então, assim, é algo que vai muito mais do interior pro exterior, né? É isso aí, Ari Carvalho no Vender e Vencer. Gabriel Nascimento, que é um amigo que a gente tem em comum. Eu vou falar aqui o nome dele para você mandar para ele esse vídeo. Eu vou te mandar também, Gabriel. Eu quero você aqui batendo um papo com a gente, viu? Aliás, tá é um gênio, viu? Vai agregar bastante. Opa, vem trocar ideia com a gente aí pra gente levar um pouquinho desse conhecimento aí pra galera aí que assiste Vender e Vencer. Beleza, Ari? Brigadão. Tamo junto, meu irmão. Conta com a gente e vamos crescer juntos. Tamo junto. Um grande abraço, pessoal, e tchau.